população. E hoje a gente tem uma média aí de 76 anos para ambos os sexos. Então, os homens nós temos 72,5 e mulheres 79,6 anos de vida expectativa, tá bom? Isso do ano de 2017. Olha só. No Brasil, nas últimas 3 décadas, houve um aumento aproximadamente de 12 anos de tempo de vida da população, resultando em um maior número de idosos no nosso país. Por quê? A gente vai ver, então, que a redução da taxa de natalidade com o aumento da expectativa de vida, a gente vai ter, então, um maior número de idosos na nossa população. Esse quadro exige uma reorientação das políticas públicas com maiores investimentos em serviços voltados para a qualidade de vida dessa população idosa, como, por exemplo, a previdência, não é? Porque é receber aposentadoria, a infraestrutura em hospitais, serviços de apoio ao idoso, tá? Isso a gente já falou na aula passada. Então, outra taxa que tem apresentado queda é a taxa de fecundidade. Então, olha só, nós já fizemos exercícios e aprendemos sobre as taxas de natalidade, taxas de mortalidade, crescimento vegetativo e o crescimento demográfico. Agora, um outro indicador demográfico que nós vamos estudar é a taxa de fecundidade. Grifem aí agora. Todo mundo pegue o grifa-texto e vamos grifar comigo. Então, a taxa de fecundidade, ela indica o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. A idade reprodutiva da mulher é de 15 a 49 anos, tá? Então, a gente vai ver a média de filhos por mulher em idade reprodutiva. Então, a fecundidade da mulher brasileira está em queda por conta de vários fatores. Os fatores que vão contribuir para a queda dessa taxa de fecundidade, ó, a mulher no mercado de trabalho, o desenvolvimento e divulgação de métodos contraceptivos e a opção por casamentos tardios, o maior nível de escolaridade. Então, vamos grifar isso aí, ó. Por quê, gente? Tudo é verdade que a mulher ainda recebe menos que o homem quando trabalha a mesma quantidade? Isso, até hoje sim. A média de salários de mulheres é menor que a dos homens. Vamos lá. Então, para a gente entender, quando a mulher ela entra no mercado de trabalho, ela vai, então, optar em seguir a sua carreira, optar em dar em sequência aos seus estudos, e isso acaba, então, fazendo com que ela tenha menos filhos, tá? Outra questão, a gente vai ver que o país passou a ser mais urbanizado e viver em cidades tem um custo maior. Então, as famílias planejam ter menos filhos por conta desse custo também. E, consequentemente, vivendo nessas cidades, as mulheres vão se inserir nesse mercado de trabalho. Só um minutinho. Os métodos contraceptivos vão dar essa oportunidade para as mulheres de decidirem se querem ter filhos ou não. Assim como elas estudando mais e inseridas no mercado de trabalho, elas vão ter aí casamentos mais tardios. Se a gente lembrar, nós não podemos esquecer que a gente está falando de uma sociedade no pós-sistema patriarcal que a gente vivia, né? E a gente ainda tem resquícios disso na nossa sociedade, né? Que é o homem como chefe da família, o homem controlando essa vida dessas mulheres, tá? Então, a gente está vendo que elas vão começar a superar esse patriarcado com essa inserção no mercado de trabalho, estudando, tá? E utilizando os métodos contraceptivos. Isso faz com que caia a taxa de fecundidade. Quem tinha me chamado? Gabriela. Gabriela, diga. Professor. Pode falar. Então, aqui está falando sobre o controle da evolução em números de filhos, certo? Repete, seu microfone está muito baixo. Repete, por favor. Professor? Diga. Então, a taxa de números de filhos está diminuindo comparado quando antigamente? Isso, é isso que nós vamos ver aqui agora.
nesse gráfico aí, ó, nós temos a evolução da taxa de fecundidade no Brasil. É o número médio de filhos por mulher em período reprodutivo. Olha só, em 1940 era de 6,16 filhos por mulher em período reprodutivo. Em 1970 já caiu para 5,75 filhos por mulher. Olha só, em 2010 nós temos menos de 2 filhos por mulher em período reprodutivo. Então diminuiu aí mais que 3. Bastante. Está menos de 1/3 do que a gente tinha no século passado, não é mesmo? De 6 filhos por mulher, nós temos menos de 2 filhos por mulher. Certinho? A tendência, então, é que essa linha, olha só, ela continue diminuindo, tá? Aí, o que acontece? Nós vamos ver lá na página seguinte, ó, na página 51, as pirâmides etárias. Então, vamos lá. A partir disso, a gente vai conseguir observar as pirâmides etárias brasileiras. Essas pirâmides etárias, elas indicam, então, a idade, a quantidade de pessoas por cada idade. Vamos entender, então. Ela é chamada também de diagrama de estrutura etária ou pirâmides de idades, né? E é uma ilustração gráfica que mostra a distribuição dos vários grupos de idade em uma população e que, por convenção, tem a forma de pirâmide. Então, na pirâmide, na parte direita, é representada pela distribuição etária das mulheres e, na esquerda, dos homens. O topo da pirâmide indica a idade máxima, tá, de expectativa de vida de uma população. Ou seja, vai ser a percentagem de idosos em relação à população total. Observando o corpo, é possível conhecer a população adulta, com idade entre 20 e 59 anos. Então, vamos fazer por partes, ó. O topo, a gente tem os idosos aqui, ó, viu só? O corpo vai ser a população adulta, de 20 a 59 anos, tá? E os efeitos da baixa de mortalidade. Assim, os países que aparecem por guerras têm o corpo da pirâmide bastante irregular. Por fim, a base indica a taxa de natalidade, porque são as crianças até 14 anos, tá? E a população do nascimento até os 19 anos de idade. A análise da pirâmide, ela permite fazer a dedução sobre a qualidade de vida de uma população. Eu li rapidamente esse parágrafo para a gente fazer a análise dessas imagens. Então, olha só. Quanto mais largo o topo, a gente já sabe que vai ter um maior número de idosos nessa população. Quando ele fala que um país passa por guerras, esse corpo vai ficar irregular, porque vamos ter muitos homens também perdendo suas vidas nesses conflitos, tá? Isso acontece em alguns países de guerra. Nesse que ó, nós temos aí, é da população brasileira. Então, nós não vamos observar essa alteração no corpo da pirâmide por conta de guerras, tá? Mas, se a gente observar os anos de 1950, 1980 e 2010, a gente vai observar, então, que está acontecendo o quê? Um estreitamento, olha só, aqui da base, compara de 2010 com de 1950. Não houve um estreitamento dessa base? Uhum. E nós vamos observar, então, ó, o estreitamento da base. De 41,8% passou para 24%. Nós vamos ter um alargamento do topo. Isso indica, então, que está aumentando o número de idosos, tá, gente? Então, quando a gente diminui a taxa de natalidade, o número da fecundidade, acaba aumentando o número de idosos, tá? Por isso que vai gerar toda aquela transformação das políticas públicas voltadas para a população idosa. Essa pirâmide, pessoal, vai começar a se inverter, ok? Isso é o processo que nós estamos passando aqui da população brasileira, tá bom? Então, vamos ver aqui uma população, ó, a previsão da população brasileira em 2040. Olha o jeito que ficou a pirâmide. Gente, ela está começando, ó, a se igualar. Parece um sorvete. E depois vai se inverter. Isso é reflexo, então, olha só, da diminuição de número de crianças, o aumento de adultos e de idosos, certo? Então, a partir da análise das pirâmides etárias, a gente pode concluir que a qualidade de vida dos brasileiros tem melhorado nas últimas décadas. E aí esse fato ele é comprovado pelo aumento significativo do número de idosos. Quando a gente tem, então,
maior qualidade de vida reflete no maior expectativa de vida, consequentemente, maior número de idosos. Outra questão vai ser também a redução da taxa de natalidade, porque vai refletir no nível de instrução dos brasileiros, no acesso aos métodos contraceptivos e num planejamento familiar, tá? E isso acaba diminuindo o número de filhos. O Brasil ele vai deixar de ser um país jovem, tá? Ou seja, que a maior parte da população é de jovens. Aí a gente vai ver, então, que ele está em uma fase de transição. Então, a previsão para 2040 indica que a maior parte da sua população vai ser adulta. Quem tinha me chamado? Eu, Fala o nome, professor. Gabriela. Oi. Então, hoje em dia, a pirâmide etária, ela então está aumentando os idosos? Isso. Ah, tá, entendi, obrigada. Ok? Então, o topo são os idosos, viu, o Gabriela? Olha lá, o topo são os idosos. Olha só, de 1950, nós tínhamos 4,2% da população composta de idosos em 1950. Olha só, em 2010, mais de 10% da população composta de idosos, certo? Ficou clara essa pirâmide? Sim? Alguém tem alguma dúvida? Não? Você quer que sublinhe alguma coisa? Grifar? Uhum. Não, não precisa aqui. É tudo Tá. importante, não precisa grifar. Vamos lá, gente. A distribuição da população pelo território. Outro indicador demográfico que nós vamos estudar vai ser a densidade. O que é essa densidade? É essa distribuição da população pelo território. Os locais onde tem maior quantidade de pessoas concentradas, menor quantidade de pessoas, enfim, a gente vai estudar isso em relação à área. Olha só, a população brasileira encontra-se distribuída de maneira heterogênea pelo território nacional. Grifa isso aí, tá? Existem áreas com grande concentração, populacional, como, por exemplo, as áreas litorâneas, né, as grandes metrópoles, e nós temos grandes regiões aí com baixa concentração populacional. Um exemplo, a região norte do nosso país. Então, o resultado dessa densidade demográfica ela vai ser expressa em quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, que é a área. E ela pode ser usada não apenas por país, mas pode ser usada também nos estados, nos municípios, nas cidades, nos bairros, em diversas escalas de análise. Então, para que a gente possa entender essa distribuição da população, a gente vai calcular a densidade demográfica. Como a gente calcula essa densidade demográfica? Vamos colocar um asterisco aqui porque é bem importante. E é muito simples, vocês já sabem aí fazer essas contas tranquilamente. Então, nós vamos pegar o número da população absoluta e dividir pela área do país, ou a área que vai analisar essa distribuição da população. Nesse exemplo, a gente tem a população absoluta do Brasil dividido pela área do território brasileiro. Então, nós temos uma média de 24,76 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, então, a gente sabe que ele é a quinta maior população do mundo, com 210 milhões de habitantes. Mas ele é um país povoado? Quem vai? Sim. Sim? Não, acho. Ele não vai ser um país muito povoado, porque ele tem uma baixa densidade demográfica. O que isso quer dizer? Apesar de que ele tem um grande número de habitantes, essa população ela tem uma baixa densidade demográfica por conta desse extenso território. E aí, no cálculo dessa densidade demográfica, a gente vai ver e observar uma baixa densidade, tá bom? Se a gente comparar, por exemplo, com outros países, vamos imaginar, sei lá, Portugal, né? Se a gente pensar com Portugal, tem uma população bem menor, mas vai ser um país muito vai ser mais povoado do que o Brasil. Por quê? A distribuição, ou seja, o número daquela população em relação ao território vai dar um número muito maior de densidade demográfica. Certinho? Vocês vão fazer atividade disso, tá?
Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida nessa densidade demográfica? Não. Então vamos continuar aí, ó. Então, apesar de ser um país populoso, né? Populoso significa que tem um grande número de habitantes, ele tem uma população numerosa, em termos absolutos, o Brasil ele é um país pouco povoado. Opa, ficou muito ruim esse livro. Ele Júlio, é um já país. pode fazer esse exercício Não, de calma aí, aprendizagem? vamos juntos. Isso se deve ao fato de que a densidade demográfica é de 26,76 habitantes por quilômetro quadrado. E ela é considerada baixa, tá? Em virtude da grande extensão territorial do Brasil, que permite essa distribuição da população. Mas vamos retomar isso aqui, ó. Essa distribuição ela é heterogênea, ou seja, há locais em que há uma concentração dessa população e aí a densidade demográfica vai ser muito elevada e há áreas em que essa concentração vai ser bem baixa, tá? Então essa variedade, essa densidade demográfica ela vai variar de acordo com cada área, certinho? Certinho isso daí? Vamos lá. Posso tirar os grifos texto aqui, né?